Fazia horas que a chuva havia começado. O vento soprava de tal maneira que parecia um animal uivando e chacoalhando as janelas e portas da velha casa. A eletricidade havia acabado. A única luz na casa era das velas que Nega tinha acendido e colocado sobre a mesa da cozinha. Nega e seu filho, Daniel, de 5 anos, tomavam chocolate quente ao redor da mesa, observando a cera das velas derreter. "Quando o papai vai voltar, mamãe?" perguntou Daniel em voz baixa. Nega sorriu um sorriso meio forçado e disse: "Logo, logo, filho. Ele só foi ver os vizinhos." Nega sabia que era mentira. Seu esposo Lucas havia saído antes da chuva começar, jurando jamais voltar. Desde que mudaram para aquela casa, herdada do avô de Nega, Lucas mudou completamente. De simpático, alegre e carinhoso, ele passou a ser calado, grosseiro e reclamado de tudo e da casa que dizia ser assombrada. Segundo Lucas, sempre que ficava sozinho, todo tipo de coisa acontecia. Vozes, sussurros, batidas das paredes e até mesmo na porta da frente. Mas o mais assustador de tudo era um estranho vulto preto. Uma assombração que aparecia e depois de 1 ou 2 minutos, sumia. Nega não acreditava nas histórias que o esposo contava, pois nunca viu ou ouviu qualquer coisa fora do normal. Para ela, tudo aquilo não passava de invenções e desculpas de Lucas para sair da casa e de sua vida. "Seria bom se o papai voltasse logo, né, mamãe?" disse Daniel. "Daqui a pouco ele chega, filho." De repente, alguém chegou e bateu na porta. Daniel virou em direção da porta com os olhos arregalados e disse: "O papai chegou, mamãe." "Silêncio, filho," pediu Nega preocupada. Ela não ouviu o carro de Lucas chegar. Outras batidas, dessa vez bem mais fortes. "É o papai, mamãe," disse Daniel saindo da cadeira. "Espera, filho. O papai não precisa bater. Ele tem chave," disse Nega. Nega levantou e foi até a porta acompanhada de Daniel. "Quem é?" perguntou Nega. "Sou eu, Nega. Abra a porta," disse o esposo Lucas. Nega arrepiou da cabeça aos pés. Apesar da voz parecer a do esposo, algo lhe dizia que alguma coisa estava errada. Que o tom era diferente. E para ter certeza, perguntou: "Lucas, onde está a tua chave?" Depois de alguns segundos de silêncio: "Eu perdi. Anda logo, Nega, abre a porta." Outra onda de arrepios, agora seguidos de calafrios que Nega não conseguia explicar. Algo parecia realmente errado. "E o carro, Lucas? Onde você deixou?" Outros segundos de silêncio. Dessa vez, bem mais longos. "Nega, pare de fazer perguntas e abre a porta." Daniel puxou a manga da blusa da mãe e disse: "Mamãe, abra a porta. Não vê que é o papai?" Nega ainda estendeu a mão para a fechadura. Porém, antes de tocar na chave, mudou de ideia. Sua intuição implorava para que não abrisse. "Lucas, se for realmente você, diga algo que só nós dois sabemos." Outros segundos de silêncio. "O nosso primeiro encontro foi na biblioteca. E você odeia canela." Tudo estava correto. Mas a voz... Aquela voz tinha algo errado e Nega sentia. Nega pegou Daniel pelo braço, deu 2 passos para trás e disse: "Eu não sei quem você é ou o que quer, mas o melhor a fazer é ir embora antes da polícia chegar." "Nega, pare de brincadeira, abra a porta." Daniel apertou o braço de Nega e disse: "Não abra, mamãe. Esse não é o papai." Naquele instante, a maçaneta girou de um lado para outro, a porta foi empurrada violentamente e o sujeito gritou com uma voz profunda e estranha: "Nega, abra a porta."
Agora a nega tinha certeza de que quem estava do lado de fora não era o seu esposo, Lucas. Apavorada, nega agarrou o braço de Daniel, correu para o quarto, trancou a porta e tentou ligar para a polícia. Infelizmente, por causa da chuva, não havia conexão. As batidas continuaram. E com cada uma delas, a porta chacoalhava que parecia escancarar a qualquer momento. De repente, as batidas pararam. Nega foi até a janela mais próxima e abriu um pouco da cortina para dar uma olhada na varanda. Não viu ninguém. O falso esposo havia sumido. No momento que Nega saiu da janela, a porta do quarto abriu. Daniel gritou e um estranho vulto apareceu no corredor. Nega abraçou o filho e começou a rezar, encarando o vulto que pouco a pouco foi aproximando até aparecer por completo na claridade do quarto. Enquanto Daniel chorava e gritava, Nega olhava para o vulto apavorada, tremendo e sem poder acreditar no que via. Não era o seu esposo. Não era Lucas. Era um vulto alto, preto e aterrorizante. Era a assombração que Lucas dizia ver e que Nega nunca acreditou.